Graça e paz, boa noite a todos. Eu sou um filho amado de Deus, lutando e vencendo a codependência anulativa, impositiva, o medo, a frustração e a autodepreciação. Meu nome é Nelson. Eu nasci numa família de 15 filhos. E eu sou o 13º, ou 13 da família. Minha esposa sempre fala que eu sou o 13, não sei porquê. E com certeza eu não fui planejado, porque eu sempre ouvi da minha mãe que ela, desde o 5º filho que ela teve, ela não queria mais ter filhos, porque não eram os planos dela. Mas meu pai falava para ela que se ela deixasse de ter filhos, ele abandonava ela, abandonava os filhos, e apesar disso, e a minha mãe, apesar disso, teve que ter mais filhos, então ela teve 15 filhos, eu sou o 13º. E eu tive uma infância tanto feliz como triste, com problemas e dificuldades. Eu tenho boas recordações e más recordações da minha infância. Uma das boas recordações que eu tenho, algumas delas, é da festa de fim de ano. Meu pai trabalhava no Ródia. Eu lembro que todo fim de ano tinha a distribuição de presentes, e ali íamos todos para buscar aqueles presentes. Era um momento de muita alegria. Eu sinto até hoje o cheiro do cachorro quente, né? Porque você não tinha o refrigerante como nós temos hoje, então nós sabíamos que ali nós íamos comer bastante, nos divertirmos. E também eu tinha o privilégio de ter uma madrinha, na época eram todos católicos, uma miscelânea de religiões. E essa minha tia, a tia Leontina, era uma pessoa muito bem de vida. E cada vez que ela vinha em casa, aquele táxi chegava cheio de presentes, cheio de brinquedos. E os melhores brinquedos era sempre o meu, né? Porque era o afilhado dela. Então são boas recordações. Eu também tinha o meu tio Miguel, que era um pizzaiolo. E ele vinha em casa e juntava, ele tinha um forno a lenha e nós comíamos pizzas. Então tudo isso são recordações que não saem do meu coração. Mas eu sempre tive um problema dentro de mim. Eu sempre achei que eu não era filho da minha mãe. E até um mês atrás eu estive na casa da minha irmã, que é minha irmã mais velha. Eu olhei para ela, eu acho, né? Sei que não é, mas eu sempre achei que ela era minha mãe. Por quê? Porque eu sempre lembro dela me dando banho, dela cuidando de mim, dela me levando para a casa dela depois que ela casou. Eu sei todas as fotos que eu tenho, sempre com ela. E eu nunca lembro de ter recebido um beijo, um abraço da minha mãe, mas da minha irmã eu lembro. Depois eu fui entender tudo isso, porque minha mãe, ela tinha um filho por ano. Então como que ela ia ter tempo de cuidar de todos os filhos? Então eu tenho essas recordações no meu coração. E na minha infância também, na minha pré-adolescência, foi muito difícil para mim, porque nunca passei fome, nunca passei necessidades, mas não tinha tudo que eu queria. E muitas vezes eu tinha que andar com a roupa remendada, com a calça remendada. E aquilo era algo muito frustrante para mim, muito humilhante para mim. E uma época também da minha vida foi muito difícil para mim, porque um dia eu escutei uma conversa das minhas irmãs, porque minha mãe foi internada, e depois de adulto que eu fui entender e saber de tudo, que necrosou o útero da minha mãe, as trompas da minha mãe, por causa de tantos filhos que ela teve. E a minha irmã estava falando para minha outra irmã que a minha mãe só tinha 3 meses de vida. E aquilo foi um impacto para mim, e carreguei isso por toda a vida. Minha mãe morreu com 94 anos de idade, mas todas as vezes, todos os dias, eu tinha no meu coração isso, que eu ia ter uma notícia que minha mãe ia morrer. Desde 13 anos de idade, eu sempre carreguei isso comigo, que minha mãe ia morrer. Apesar de achar que minha mãe era minha irmã, mas eu sempre tinha isso comigo. E eu acabei, nesse tempo, na adolescência, conhecendo as drogas. E por causa das drogas, por causa da maconha, eu acabei abandonando o meu trabalho. Eu tinha me formado no Senai, eu era ajustador mecânico, eu era empregado da Light na época, ia fazer ferramentaria, e por causa das drogas, eu larguei tudo lá, larguei meu trabalho,
larguei tudo, larguei os estudos. Eu era um dos melhores, modéstia à parte, aluno da sala. Eu, por 3 meses faltando na escola, eu tinha a melhor nota na escola, praticamente faltando na escola. E por causa tudo das drogas. Porque meu lar, ele sempre foi um lar muito desestruturado. Muitas brigas, muitas ofensas, muitas agressões, bebidas. Eu sempre ouvi meu pai ofendendo minha mãe, chamando minha mãe de prostituta, falando que minha mãe tinha outros amantes, e minha mãe, com tantos filhos para criar, ela tinha que sofrer tudo aquilo ali. E eu sempre tive um sonho. Eu tinha um sonho de ser rico. E para isso, mesmo abandonando a escola, mesmo abandonando o trabalho lá na Light, eu sempre busquei trabalhar muito, eu sempre trabalhei muito. Eu não posso esquecer de falar aqui de uma pessoa que me ajudou muito na minha vida, até para me estruturar, que foi o Eliseu, que foi um patrão que eu tive. Ele me ajudou muito. E eu trabalhava bastante para poder ser rico. E com 21 anos de idade, eu namorava com a minha primeira esposa, ela engravidou, eu casei, aí nasceu a minha primeira filha, a Tatiana, que vai fazer 42 anos de idade. Depois nasceu a Karen, e nesse meio, eu já usava maconha, trabalhava, eu acabei conhecendo a cocaína, e me viciei na cocaína. E eu acabei fazendo desse vício também uma fonte de renda. Então, durante 18 anos, eu fui um dependente químico, e por 10 anos eu trafiquei. Eu trabalhava, eu tinha comércio, eu tinha tudo, mas eu também vivia no tráfico. E essa situação foi indo e fez com que o meu primeiro casamento fosse se abalando, e acabou ficando quase que insuportável viver ali. Eu acabei indo buscar uma saída. Aí eu fui buscar a Cristo Jesus. Eu fui buscar a Deus, porque eu vim de uma família de várias religiões, macumbeiros, quimbandistas, umbandistas, tinha tudo, pessoal da mesa branca. Eu acabei indo buscar em Cristo. Eu falei, preciso de uma solução. E eu busquei em Cristo, mas eu me converti, eu mudei de vida, mas não teve jeito, meu casamento acabou. E passado um tempo, eu comecei a fazer um trabalho, ir para as casas de recuperações, levar a mensagem do Evangelho para aqueles meninos, e acabei, numa dessas minhas idas em igrejas, testemunhar, conheci a pastora Sônia, como ela falou aqui, ali, ela se apaixonou por mim, não teve jeito, né? Então, eu acabei casando com ela, e ali nós tivemos, te amo, viu? Tivemos 2 filhos, o Leonardo e a Ana Lívia, mas juntos nós temos 6. São 2 dela, né? No primeiro casamento, 2 meus e 6 nossos juntos. Então, aí começamos, e Deus, irmãos, Ele me deu uma grande oportunidade. Deus, Ele me deu a oportunidade de começar a trabalhar na obra dEle, ter um ministério. Deus, Ele me deu uma igreja para cuidar. Por muitos anos eu cuidei de casa de recuperação, tive uma casa de recuperação, uma experiência por anos da minha vida. Deus me deu a oportunidade de me formar e faculdade, porque eu sempre gostei de estudar. Aí eu fui fazer teologia, e lá eu conheci o pastor Sérgio, em 2010, e aí conheci a Igreja Batista Missionária. E se eu estou aqui hoje também, é por causa também do Sérgio, que ele sempre esteve no meu caminho, muito amado por nós. Mas mesmo, irmãos, liderando, pastoreando a igreja, cuidando de dependentes químicos, eu sempre senti algo dentro de mim. Eu sempre me senti uma pessoa frustrada. Não sei o porquê, dentro de mim havia uma frustração. Dentro de mim sempre houve um medo, não que eu não confie em Deus, mas um medo que eu não sei de onde vem esse medo. Estou trabalhando nisso, e eu não me sentia uma pessoa capaz. Se você falasse para mim fazer algo, eu não me sentia capaz de fazer. Eu vivia de altos e baixos. Quantas vezes eu acordava pela manhã, e a Sônia, o que você tem, o que está acontecendo com você? Então foi sempre assim.
Mas graças a Deus eu nunca tive nenhuma recaída em drogas. Eu deixei de usar drogas e nunca mais eu voltei atrás. Eu nunca mais coloquei drogas na boca, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se a drogadição é uma doença, que eu sempre falo para as pessoas, Jesus, ele me curou. Se Jesus, ele cura o cego, o aleijado, ele cura a pessoa que tem a dependência da droga. Eu fui curado, mas sempre trabalhando na obra do Senhor. Mas eu não era feliz, irmãos. Não era feliz. Tinha uma esposa linda que me amava, filhos, irmãos, ovelhas lindas na igreja, são ali algumas delas, que me amavam sempre, mas eu sempre fui uma pessoa que eu não era feliz. Se perguntar para mim, eu não sei porquê. Muito depressivo, mas Deus, ele é um Deus misericordioso, um Deus que cuida de nós. O ano passado, nós fomos até Olímpia, e na volta da cidade de Olímpia, nós falamos assim, falei para a Sônia, vamos passar na casa do pastor Sérgio, ele mora lá em Leme, era caminho, vamos lá ver o Sérgio. E fomos lá, passar na casa do pastor Sérgio, e passamos o dia com ele, almoçamos, comemos, e ali ele me apresentou, falou, pastor Nelson, olha, dá uma olhada aqui, pegou os livros do 30 Semanas, falou, olha, me explicou tudo, como que faz, e nós, cheguei em casa depois, eu falei, não, eu vou tomar uma posição sobre isso, e nós resolvemos então ir até São José dos Campos. Ontem fez 1 ano que nós fomos a São José dos Campos, nós fomos lá, convidei os irmãos que estão aqui fazendo comigo 30 Semanas, aí fomos até São José dos Campos, conhecer ali a igreja da cidade, conhecer o 30 Semanas, e nós conhecemos o 30 Semanas, e eu falei, e o Sérgio falou, logo, logo vai ter lá na igreja missionária, eu fiquei aguardando, porque ele falou, se você quiser, dá para você fazer na sua igreja. Eu falei, não, mas eu não quero fazer, eu quero primeiro passar, porque não adianta eu querer passar uma experiência para alguém que eu não tenho, eu quero passar, eu quero ser tratado, eu quero ser cuidado por Deus, e hoje eu estou aqui, irmãos, graças a Deus, amém, terminando a primeira etapa, que isso aqui é só um começo de tudo, não é um término de nada, é só um começo, e eu descobri, aqui no 30 Semanas, o porquê da minha frustração, e eu quero falar para vocês, hoje eu não me sinto mais uma pessoa frustrada, porque eu fui tratado, eu fui trabalhado, de ouvir outras pessoas, de estar ali, e hoje eu não me sinto mais assim, eu tenho muitas situações para ser tratadas na minha vida, muitas, só que essa situação da frustração, eu já não sinto mais, e não sentindo essa frustração, muitas coisas estão sendo mudadas na minha vida, e isso, irmãos, é só o começo. Então eu quero agradecer a todos os irmãos que nos receberam aqui de braços abertos, como sempre, nós somos recebidos aqui pela igreja, de braços abertos, fomos recebidos de braços abertos. Quero agradecer de coração aqui o Jair, o pastor Mauro, né, o Anderson, o Luciano, o Sérgio, que faz parte da nossa turma, que estamos sempre ali, e eu creio que Deus, ele tem algo grande para fazer. Então, se você ainda não tomou uma decisão de fazer o 30 Semanas, tome essa decisão, deixa Deus trabalhar, é muito bom, porque é Ele que tem o poder, o Espírito Santo pode mover. Muitas vezes nós podemos ouvir muitas palavras de alguém, mas o Espírito Santo é o que tem o poder para mudar as nossas vidas, amém? E eu quero deixar só um versículo para nós, que está lá em Efésios 3:20, que fala assim, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja dada a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre, amém. Muito obrigado pelo silêncio. Aleluia.